Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o 8º ano nós vamos ver um pouquinho sobre os jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas. O que são essas matrizes indígenas e africanas, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o que são jogos, brincadeiras, quais foram trazidas pelos povos indígenas, quais foram trazidas pelos povos africanos, o que eles deixaram como herança pra gente, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas. As brincadeiras indígenas são aquelas herdadas das culturas desenvolvidas pelos diversos grupos de índios do Brasil, assim como as brincadeiras de cultura africana, que deixou marcas e vários jogos e brincadeiras como herança para nós. Representam as brincadeiras e jogos indígenas que foram criados nas tribos para a diversão, sobretudo para as crianças, né? Geralmente, as próprias pessoas confeccionam os brinquedos utilizados em algumas dessas brincadeiras. Muitos desses jogos e brincadeiras já fazem parte da nossa infância e podem ser usadas na educação infantil de modo a despertar o sentimento de coletividade, companheirismo, cooperação, além de habilidades como coordenação, o equilíbrio e o senso de estratégia. Então, o que a gente pode entender, né? Quando a gente fala sobre essas heranças que eles trouxeram pra gente, deixaram pra gente, né? Vocês viram que são jogos e brincadeiras que hoje nós utilizamos e que talvez a gente não soubesse de onde veio, né? Então é interessante que a gente saiba a origem das coisas, né? Para que a gente não seja total ignorante ao desenvolver uma brincadeira ou um jogo, sem saber pelo menos a sua origem, né? Quem foi que deixou esse jogo pra gente, né? E a gente vai falar de alguns jogos para vocês lembrarem que a gente já brincou, que a gente já jogou e que são de origem indígena, né? Que eles deixaram de herança para nós. Nós temos a peteca. A peteca é um brinquedo muito popular feito com areia, couro e penas. O jogo da peteca colabora muito com a diversão e pode ser brincado entre 2 ou mais crianças, né? Para facilitar, ele pode se formar uma roda, né? O objetivo é tocar a peteca e não deixá-la cair no chão. E se isso acontecer, a pessoa que deixou cair fica fora do jogo. Assim, ganha quem conseguir tocar e não deixar cair no chão durante a partida. Nós temos também o cabo de guerra, que também foi de origem indígena. O objetivo é puxar a corda com força para o lado que você está. Muito popular entre as crianças, e para brincar de cabo de guerra é necessário dividir de maneira igual o número de participantes. Faz-se um risco no chão e cada grupo segura a corda de um lado. E quando começar, a ideia é fazer que os adversários ultrapassem a linha do chão, e para isso utiliza-se bastante força para puxar a corda. O grupo vencedor é aquele que conseguiu puxar com maior força e trazer o grupo de adversários para perto. E nós temos também um arco e flecha, né? O arco e flecha, ele é bem conhecido e ele é bem indígena, né? Que era utilizado tanto para caça, mas também como para diversão. E que hoje a gente utiliza como uma atividade, uma brincadeira, um jogo, né? O arco e flecha é uma brincadeira muito divertida que estimula a coordenação das crianças. Primeiramente, coloque-se o alvo à distância razoável, e uma pessoa por vez vai tentar atingir o centro, que valerá mais pontos. E nós temos aí um pouquinho sobre a cultura africana, né? O que os africanos, o que a gente herdou da cultura deles, né? O que eles trouxeram consigo. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses jogos e brincadeiras que eles deixaram para a gente. A cultura brasileira guarda importantes traços que foram herdados da cultura africana. Esta, por sua vez, chegou ao nosso país por conta de pessoas que foram escravizadas e trazidas até o Brasil durante o período colonial. Vale lembrar que muitas vezes e em muitos aspectos as pessoas enxergam o continente africano de forma homogênea, enquanto, na verdade, ele é um verdadeiro mosaico de povos e culturas. Sendo assim, é impossível pensar em tradições únicas. Isso reflete diretamente na cultura brasileira, já que a região, a cultura e os costumes de cada um dos povos têm grande participação na formação de tradições nacionais. Entre os povos trazidos para o Brasil estão os bantus, os nagôs, os gegês, os haussás e os malês.
Ainda que a cultura desses povos tenha sido duramente reprimida pelos portugueses, a herança da culinária, religião, música e outros aspectos são inegáveis. Outro ponto muito importante que não pode ser esquecido são as brincadeiras. Mesmo que a vinda dos escravos tenha sido extremamente dura, quase sempre em condições subhumanas, a tradição oral, aquela passada de pai para filho, é a grande responsável por não deixar que as brincadeiras sejam esquecidas. E aí, antes da gente ver sobre essas brincadeiras, a gente vê que existe uma grande importância das tradições, né? Daquelas brincadeiras que elas são ditas de pais para filhos, que nem o que a gente acabou de falar. Hoje nós fazemos brincadeiras que os nossos pais nos ensinaram, que os pais dos nossos pais ensinaram a eles. Então é muito bom quando existe essa tradição oral, porque não vai deixando com que essas tradições sejam feitas, sejam passadas, né? E foi assim que as tradições dos povos africanos e indígenas foram passados e que hoje nós ainda utilizamos. E a gente vai ver algumas atividades que talvez a gente brinque, talvez vocês não conheçam e que podem conhecer e possam brincar e podem ser similar a alguma brincadeira que vocês hoje utilizam. Então vamos lá. Nós temos o Acompanhe Meus Pés, com origem no Zaire. Para brincar, devem formar um círculo enquanto um líder canta e bate palma. Em um determinado momento, ele para na frente de uma criança e faz um tipo de dança. Se ela conseguir imitar os passos, será o próximo líder. Se não, este escolherá outra pessoa e novamente fará a dança, até o novo líder seja definido. A brincadeira dura o tempo estipulado pelo professor ou até que as crianças mostrem-se cansadas. Nós temos o pegue e a cauda. Para brincar dessa brincadeira, que tem origem nigeriana, é muito simples. A turma é dividida em duas equipes, que formarão filas, com os colegas segurando pelos ombros ou cinturas. A última pessoa da fila deve colocar um lenço em seu bolso ou cinto, e o objetivo é que a primeira conduza os demais para tentar agarrar o lenço. Vence a equipe que conseguir agarrá-lo primeiro. E aí a gente tem o nosso Exercitando de hoje, né? Para essa semana apresentaremos duas atividades de origem africana. A brincadeira infantil muito divertida da Gana, chamada Ampi, e um jogo de sorte oriundo do Moçambique, outro país africano chamado Labirinto. A brincadeira Ampi possui regras bem simples e pode ser utilizado em dupla, trio ou em grupo. Primeiramente, escolhemos quem será o líder. Os outros participantes ficam alinhados de frente ao líder ou em semicírculo. O líder e um dos participantes pulam batendo palmas e depois saltam colocando um dos pés à frente. Se os dois colocarem os pés alinhados, muda o líder e o outro assume o seu lugar. E se colocarem os pés cruzados, o líder permanece e recomeça com o próximo participante. Então, essa atividade de hoje é para vocês fazerem essa pesquisa, né? E a gente deu uma explicação para vocês dessa atividade da AMP, só que não é tão fácil da gente visualizar, né? Mas para que isso seja mais fácil, vocês têm um linkzinho para vocês acessarem, que ele vai mostrar como é que faz essa brincadeira, tudo direitinho. Vocês podem praticar em casa, e aí vocês descrevem como é que foi essa brincadeira, essa experiência. Pode utilizar, chamar o pai, chamar a mãe ou a pessoa que tiver de quarentena com vocês, né? Tiverem isolados com vocês. É muito interessante que vocês façam e mandem esse relato para o professor de vocês. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Ela foi bem rápida, bem sucinta, para que vocês entendam que as heranças trazidas por esses povos são muito importantes e têm um significado muito positivo pra gente, né? E é importante que a gente saiba o significado das coisas, que eu sempre digo isso pra vocês, tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos exercitandos e aos nossos slides, e até a próxima aula!